Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Hoje eu vou fazer uma live com a Fabi, que já até entrou. Deixa eu ver, chama a Fabi. Pronto. Fabi que já entrou. E hoje a gente vai falar sobre Complexo de Cinderela. Oi, oi! Fabi, tá boa? Diretamente de Berlim. Olá, tô Boa ótima. tarde. Tô aqui bebendo a minha cerveja, claro. Ah, que maravilha! Eu ainda tenho paciente, então eu tô tomando água, mas mais tarde eu vou tomar um vinhozinho. Hoje é dia, é que aqui é feriado. Hoje aqui Ah, que é maravilha. Dia dos Pais, é um feriado evangélico, cristão, Uhum. que é onde Jesus foi para o céu. E aí, só que os alemães fizeram isso como Dia dos Pais. Então, funciona um Ah, feriado como sendo o Dia dos Pais. E aí, muitos homens vão para a rua beber, entornar. E aí, legal. hoje eu não trabalhei. Aí, a gente está aqui para fazer nossa live. Obrigada Ah, pelo que legal. convite. Feriado é sempre bom. É um assunto que muito me apetece. Gostaria muito de falar É sobre uma esse assunto. verdade, é um assunto muito legal mesmo, né? Hoje a gente vai falar, né, como anunciado, sobre o Complexo Cinderela. Então, assim, quem tiver perguntas, eu vou lendo os comentários, a Fabi também, né? E a gente vai interagindo. Acho que primeiro a gente podia começar se apresentando, né, Fabi? Aí pode dar as honras. Então, eu moro na Alemanha há 14 anos, trabalho com recursos humanos. E estamos aí, né? Conheço muitas histórias de mulheres, geralmente as mulheres que chegam para casar aqui no exterior, né? Eu acho que muitas delas carregam esse complexo consigo, que o gringo vai ajudar. Mas aí a gente vai entrar nos detalhes assim que você começar a se apresentar, Jéssica. Tá ótimo. Bom, meu nome é Jéssica Fayer, né? Eu sou psicóloga. Eu sou mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tenho pós-graduação em políticas públicas e em saúde, e outra pós-graduação em saúde mental. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, né? É o público que eu mais trabalho, e principalmente na perspectiva de empoderamento, autoestima, né? E tem tudo a ver com o tema que a gente decidiu falar hoje, né? Com certeza, com certeza. E quando você falou a respeito desse assunto, eu já fiquei muito feliz, porque eu também sou uma pessoa que tento sempre estar ligada ao empoderamento, ligada a ajudar as pessoas que estão ao meu redor, porque eu também passei por esse processo de empoderamento. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu era uma menina, né, há 14 anos atrás, e hoje eu posso dizer que eu tive esse esclarecimento de quem eu sou, a mulher que eu quero ser, e com isso eu quero ajudar outras mulheres também a encontrarem o seu caminho, sabe, Jéssica? Porque eu vejo que, infelizmente, não é uma questão só do nosso país, né? É uma questão mundial, essa coisa da mulher esperar ser cuidada, né? Esperar que alguém diga o que ela tem que fazer. Exatamente. E Eu... Oi, pode falar. não, e é isso. Ontem eu tive uma conversa com algumas colegas de trabalho da Bélgica, da Espanha, de Portugal, até aqui da Alemanha mesmo. E todas elas estavam falando a mesma coisa, essa questão, como elas são mulheres muito fortes, né? São engenheiras e tal, elas falam realmente que mesmo a família delas esperavam que elas fossem encontrar alguém e já tivessem casadas com filhos, né? É interessante, né? Eu E acho não, muito interessante, assim, como é que a gente pensa que realização feminina só vem com casamento e com filho e com aquela propaganda de margarina montada ali, né? A gente não pensa, assim, que às vezes a mulher pode estar sem filho, estar num bom emprego e também estar realizada, né? Como que só vê a realização daquele pacotinho perfeito, né? E a ideia do Complexo Cinderela é justamente isso. A pessoa fica esperando uma solução milagrosa, né? Uma pessoa que vai aparecer e vai te salvar da vida que você tá, né? E que vai te resgatar o tempo todo. Isso faz pensar muito, assim, porque às vezes a gente não tem nenhuma ação concreta para mudar aquela realidade que eu não estou satisfeita, que você não está gostando e tal. E aí fica sempre nessa esperança, assim, que vai aparecer.
igual nesse caso a gente está falando, tinha um gringo, né? Tinha um parceiro, mas às vezes a pessoa fica sempre imaginando que vai aparecer um amigo muito caridoso, alguém da família, né? Que sempre vai vir alguém e vai te resgatar. Isso até pode acontecer assim uma, duas vezes, né? Só que a pessoa não vai fazer isso para o resto da sua vida, né? E que você também é necessário que você crie ferramentas para poder aprender a se resgatar sozinha, né? Sair das situações difíceis sozinha. Mas eu acho que é muito a questão social, Jéssica. Pelo que eu vejo também, é como nós somos criadas, nós mulheres somos criadas, né? Se você não for casada até uma determinada idade, se você não tiver filho até uma determinada idade, você não teve sucesso na sua vida. Né? Então, enquanto aparece uma mulher com 25, 30 anos, que ainda não teve filho, que ainda não está com parceiro fixo, não está ainda como a sociedade quer que ela esteja, então ela começa a ser estigmatizada. Né? Já começa por aí. Você não está fazendo alguma coisa certa para que o outro veja que você é uma pessoa boa para ele. Né? É Então, verdade. ela começa a sofrer com isso. Então, ela pensa, bom, tem alguma coisa errada comigo. Né? E aí já começa essa questão, eu preciso encontrar alguém para alguém me tirar dessa situação. Né? E eu acho que países machistas acontecem bastante isso, com mais frequência, eu acredito, porque a gente, além disso, a gente ainda não tem a educação adequada social. Né? Nós não temos uma educação no Brasil que dê à mulher a possibilidade de falar, olha, você também pode pensar pela sua cabeça. Né? Eu saí do Brasil uma menina, Jéssica. Eu saí do Brasil com 22 anos para 23 anos. E eu tinha essa cabeça, essa mentalidade também. De tipo, eu vou para o exterior e aí agora eu tô casada, a pessoa vai cuidar de mim e tal. Só que aí eu cheguei Vai aqui... te resgatar, né? É essa ideia de te resgatar, né? Que o parceiro vem para resgatar, vem para salvar, né? É E aí verdade. aí eu fico aqui, eu sempre trabalhei no Brasil, tive minhas coisas, fiz as minhas coisas. Só que para mim estava faltando alguma coisa. Estava faltando o cara que iria me tirar, né, daquela posição de solteira, iria me dar uma família, né? E aí cuidar de mim. E aí eu acho que eu acho que é muito isso que as mulheres começam a sonhar com essa coisa do cara do exterior, o príncipe encantado, e muitas podem se estrepar, né? É No meu verdade. caso, graças a Deus, deu certo, até onde tinha que dar. Deu muito certo, eu vim para cá, mas aí eu comecei a pensar com a minha cabeça. Eu falei, eu não quero ficar nessa vida, porque eu acho que eu sou muito mais do que isso. E a sociedade alemã, ela garante muito direito às mulheres. Isso eu acho muito bacana. Então, se você está aqui e você quer abrir os olhos para muitas coisas, você tem essa possibilidade. E daí eu fui me profissionalizando para sair dessa condição de ser protegida e entrar no mesmo parâmetro. Uma relação saudável é aquela que os dois caminham Que tem juntos, equilíbrio, né? É verdade. com Eu, equilíbrio. eu acho super interessante isso que você está falando, assim, eu vejo até na minha prática clínica, né, de consultório e tal, de atendimento, eu convivo com mulheres, assim, independentes, que têm seu emprego, formadas, né, que têm uma certa estabilidade, mas que no final do mês gasta o dinheiro tudo, que não tem controle financeiro e que fica esperando que o parceiro vai lá e vai suprir, né, e eu percebo, assim, que quando tem essa mudança, assim, de mudar de país, mudar de cidade, né, de país eu acho que fica mais marcante, assim, que às vezes aqui no Brasil a pessoa é super independente, né, já tem uma carreira estável, aí quando vai para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer outro país, não, agora minha vida é como se fosse assim, vou dar uma pausa, e agora a pessoa vem e vai me suprir, né, a pessoa vem e vai me manter de todas as formas, aí eu começo a Vai cobrar, né, cuidar de mim, né? Vai é, cuidar de mim. vai Vai cuidar de mim, né, tentar. E e como alguém assim, falou, alguém comentou aqui agora, Jéssica, que isso não é só no Brasil. Gente, não é só no Brasil, não, é em muitos lugares, mas eu acho que a gente, como nós somos brasileiras, eu posso falar muito mais pelo meu país, né? Por exemplo, a diferença que eu vejo aqui é que os homens, eles tomam mais a posição de a sua responsabilidade, vamos dizer assim, né? A gente tem uma expressão que eu acho muito errada. Olha lá como ele está ajudando ela com os filhos. Não está ajudando nada. Ele está fazendo a parte dele, o papel dele.
ela não fez o filho sozinha, né? Então, eu vi essas colocações que nós usamos no Brasil. Aqui você vê homens, por exemplo, carregando o garoto, o menininho, a criança no canguru, indo fazer compras, sabe? Ou indo fazer alguma coisa e tal. E a mãe dessa criança, deve estar passeando, deve estar dormindo, descansando. E isso a gente não vê no Brasil, né? Um cara carregando a criança no canguru, assim, fazendo compras e tal. E eu falo, cara, existe naturalmente mulheres também aqui que esperam, né, o Príncipe Encantado, porque isso está nos filmes de Hollywood, está nos filmes americanos todos. Mas eu acho que no Brasil a gente tem, além dos filmes americanos, a gente tem a sociedade que faz com que a gente se enfraqueça bastante como mulher e coloque a gente como na posição de espera. Espera, se você ainda não foi resgatada, é porque você não tá boa. Você não é uma pessoa o suficiente. É porque você, né? Porque você não é bonito o suficiente, porque você não sorriu o suficiente, porque você não concorda o suficiente, né? Eu acho muito interessante isso, que às vezes as pessoas até ficam falando, o pior é outras mulheres falando isso, né? Aí, o que tem de errado com você? Por que você ainda não casou? Por que você não tem um namorado, né? É essa postura de esperar mesmo, esperar alguém que vem e vai te salvar, né? Vai ficar E o problema... titia, né? Vai ficar pra titia. Eu acho que o grande problema disso, assim, que às vezes você entra numa relação que te faz muito mal, um relacionamento abusivo, né, com alguém agressivo, violento, não só com atos agressivos, né, agressão física, mas às vezes a pessoa tem uma personalidade agressiva, tem uma fala agressiva, né, e você fica num relacionamento abusivo porque já que ele decidiu me salvar, talvez não vai ter nenhuma outra pessoa que queira me salvar, né? Eu vejo, assim, na época que eu morei na Alemanha, eu vi muitos casos, assim, de relações abusivas, não só com brasileiras e alemães, mas com outras nacionalidades e alemães, ou entre outras nacionalidades, né? Porque eu fui no hospital, né? Eu fiz um estágio no hospital, então eu vi muitos casos, muitas coisas. E aí a gente percebe assim que não tem a ver com o fato de ser brasileira, né? Tem a ver com o fato de você estar longe do seu país, de às vezes você não saber que recurso que você tem, de não ter, às vezes, um apoio jurídico mesmo, né? Ir na polícia, alguma coisa assim, né? E eu vejo que a pessoa. E mesmo que ela vá, assim, ela às vezes não tem onde dormir, onde morar, como comer, né? Fica muito dependente do parceiro. Não é que não possa ir por um relacionamento, mas é legal assim, tá, se esse relacionamento não der certo, né? Se não for como eu tô imaginando, eu vou ter uma reserva de emergência, eu vou levar uma grana, às vezes não vou falar que eu tô com essa grana, assim, vou só deixar guardada mesmo, porque as coisas podem acontecer, né? Pode ter algum imprevisto. E aí não só em quem mora fora, em outro país, né? Se você muda, assim, sei lá, eu sou de Minas, né? Você sai de Minas e vai para a Amazônia, também precisa ter um dinheiro, assim, se não der certo o plano, como é que você faz para voltar, né? Eu acho que está muito ligado, assim, ao Complexo Cinderela com a questão do financeiro, sabe? Porque essa ideia de alguém que te salva em todos os aspectos, né? Te salva de não ser a titia, te salva de não ser abandonada, largada, alguma coisa assim, E aí e você te acaba salva. muito sapo, porque você não quer que ninguém saiba, né? O quanto você está infeliz naquela relação, o quanto você está dependente daquela relação. Você falou uma coisa muito legal, e a Gisele aqui falou também. Tem muitos alemães com perfil de príncipe encantado e não passam de narcisistas. Eu tenho muitos exemplos que eu tive ao longo da minha experiência aqui na Alemanha, de brasileiras. Eu posso falar de brasileira, gente. Eu conheço outras nacionalidades, mas eu vou falar das experiências que eu tive, que eu passei com essas mulheres. Por isso que eu vou falar delas. Uma menina limpava lá em casa e ela simplesmente, o marido dela mandou para ela um papel para ela assinar. Eles eram casados 5 anos. Não eram 5 meses, eram 5 anos. Ele falou para ela, assina, porque isso é um papel de banco que eu preciso. Ela não sabia ler direito alemão, uma pessoa humilde, né? E o que estava ali na frente dela era o divórcio dos dois, abrindo mão de tudo. Abrindo mão de tudo. Ou seja, uma pessoa que entra numa relação, né, de estrangeiros, vamos falar de estrangeiros porque eu moro aqui na Alemanha, então eu conheço bastante essa relação Brasil-Alemanha. E a mulher chega aqui, é uma pessoa humilde, né? Ela não traz reserva de dinheiro,
né? Ela acredita em tudo que a pessoa fala, porque ela não entende como funciona a sociedade, ela não tem informação suficiente. E, infelizmente, muitas não vão procurar informação, porque se acomodam naquela situação. Mesmo que infeliz, elas se acomodam naquela situação e vão vivendo aquela vida. E essa menina, conclusão, essa menina ficou sem nada depois de 5 anos de casamento e hoje ela está passando muita necessidade, né? Ela só está aqui ainda na Alemanha porque a Alemanha reconhece que ela foi casada com um alemão e aí ela tem um visto que pode estar renovando durante 2 anos, a cada 2 anos. Mas ela vive aqui no limite da pobreza. Ou seja, ela não pode trazer nenhum familiar para ela ser responsável, ela não pode trazer ninguém. E ela só não saiu daqui ainda porque o euro vale mais e ela pode ajudar a família dela no Brasil. Mas são casos assim que acontecem demais com brasileiras. Essa semana, por exemplo, uma menina me perguntou, Jéssica, ela conheceu um rapaz na internet, eu vou até responder para ela e vou responder para muitas outras mulheres que devem estar assistindo aqui e que depois vão assistir essa live. Ela me perguntou o seguinte, quais são as suas experiências? Eu conheci um rapaz e eu estou para me mudar para a Alemanha e tal. Gente, a primeira coisa, independente do cara se for alemão, americano, qualquer pessoa que mora fora do Brasil e você não tem condições financeiras de se manter caso alguma coisa aconteça. Porque tudo é maravilhoso enquanto ele está no nosso país. Quando você se muda para um país dele, tem a questão do choque cultural. Você não sabe se ele tem esse dinheiro que você acha que ele tem, porque muitas pessoas acham, né, Jéssica, que só porque Todo mundo que mora fora tem dinheiro. O cara às vezes é um trabalhador aqui como qualquer outro e as mulheradas tá achando que o cara tem grana porque o cara é do exterior, né? Então, eu sempre falo, pega a passagem se ele for comprar, porque na maioria das vezes é o cara que compra a passagem, né? Então, se o cara comprou a passagem, pega essa passagem no teu e-mail, porque assim, pelo menos você tem como trocar, né, a passagem, caso seja necessário, caso aconteça alguma coisa. Então, é o que eu sempre falo. Então, pelo menos tem essa prevenção de ter a passagem no teu nome, no teu e-mail. Porque se acontece alguma coisa, né? Você pode eu acho ter o que que é um fazer. perigo muito grande a mulher vir para cá, nas escuras, na cega, sem absolutamente reserva de dinheiro nenhum. É muito perigoso. Isso que você está falando. Isso que você está falando, assim, eu tô aqui pensando, né? Que na verdade serve para qualquer pessoa que vai entrar no relacionamento. Porque a gente pegar e entrar no relacionamento assim, aqui, toma minha vida e cuida de mim. Né, o tempo todo, me sustenta, né? Faz tudo da forma que você quiser. Eu sei que quando a gente escuta as histórias, né? Igual eu tinha muita amiga brasileira também, que morava na Alemanha, que morava em outros países, né? Eu ainda tenho muitas amigas. Quando você vai falar com as suas amigas que estão aqui, todo mundo acha assim, ai, que maravilha, as fotos lindas no Instagram, que casal perfeito, que tudo maravilhoso, né? Só que assim, é muito bonito, olhando, parece muito bonito, mas a gente não sabe o que aquela pessoa vive, né? E então, assim, independente de onde você tá, né? Você postar fotos bonitas na internet, fazer declarações imensas e tal, né? Quem conhece aquela dinâmica do casal é só os dois. Né? Às vezes a pessoa está num relacionamento infernal, né? Tá assim, beirando a indignidade mesmo, tá num relacionamento horrível e tá ali mantendo aquelas declarações e tal, né? Então, assim, se prevenir, independente do país que você tá, independente do lugar que você tá. Eu acho assim que às vezes ter essa ideia, né, de alguém que vai lá e te supre, e paga as coisas para você. É muito legal? Parece muito legal, mas tudo tem um preço. E um Todas as preço nossas relações psicológico, né, Jéssica? é Eu um. vejo muitas mulheres brasileiras. Eu tô sempre falando de brasileiras, gente, porque é onde eu tenho assim, mais convivência. Eu poderia falar das minhas amigas espanholas, eu poderia falar das minhas amigas alemães. Eu vou falar realmente das brasileiras, porque a gente está aqui com brasileiros, então eu vou falar sobre sempre brasileiras. Eu vi a brasileiras aqui, Jéssica, eu cheguei muito romantizada, né? Estava apaixonada, recém-casada, nossa, tudo lindo. E aí eu via brasileiras aqui que não pareciam bater muito bem. Não pareciam bater muito bem. Falava, gente, essa galera eu acho que está morando muito tempo fora, né? Mas elas falavam assim, ó, cuidado, viu? Eles não são certos, eles não são certos.
E eu falava, gente, mas por que tanta amargura no coração, né? Mas é porque essas pessoas, muitas, né, vêm de família humilde no Brasil, e aí se submetem a tanta coisa aqui, que realmente, depois de uns 20 anos passando por tanta coisa, elas realmente não, sabe, ficam realmente Endurece, né? traumatizadas, ficam realmente com problemas psicológicos. Muitas mulheres com depressão, muitas mulheres com muitas doenças, sabe? Porque realmente não conseguem lidar com aquela frustração toda. O parceiro não era aquele sonho que ela imaginava. Ela fica numa relação abusiva, né? Porque ele fica jogando na cara dela o tempo inteiro, porque alemão também faz isso, sim. Eu tô pagando, né? Eu tô Eu, pagando, então você vai eu fazer de paguei, acordo com o que eu tô querendo. exatamente. Eu paguei, eu ajudei você a vir para cá, então isso acontece também com homens, viu? Meninos que acham que, né? Meninos que acham que os homens aqui vão tirar eles também da situação de pobreza deles no Brasil. Eu assisti a um documentário quando eu cheguei aqui, Jéssica, que falava sobre as meninas do Nordeste, que muitos homens daqui iam buscar essas meninas lá, né? E aí elas ficavam na praia, lá em Recife, de Boa Viagem, era esse o documentário, né? E aí elas vinham para cá e aí sofriam muito. Aí mostrava no documentário alguns relatos de mulheres que tinham advogadas, que tentavam fazer de tudo para tirar elas daquela situação, porque aí tinha um filho envolvido, que o cara queria pegar delas, enfim. Tem muitas coisas que acontecem aqui que, infelizmente, o Instagram não mostra, né? O É Facebook verdade. não mostra, né? É Quem quer verdade. mostrar a vida de sofrimento, né, gente? Quem quer É mostrar? verdade. Eu Vamos acho que até mostrar. vale. Eu acho que até vale a pena a gente falar assim as características de uma relação abusiva, né? Porque às vezes quem está assistindo tá nessa dúvida se meu relacionamento é abusivo, não é, ou ele está fazendo isso por cuidado, ou é a cultura e tal, né? Mas o relacionamento Fala aí. abusivo é independente de cultura, né? Ele é marcado por um controle excessivo, que eu fico vigiando. Por exemplo, brasileira, né? É muito mais assim, como é que eu vou falar assim? Tem mais cuidado, né? Com a aparência e tal. É diferente, né? Dá pra ver. É diferente uma brasileira de uma alemã, né? Então, querer controlar, assim, o seu batom, o seu esmalte, o seu cabelo, que roupa que você veste, que horas que você sai de casa, que horas que você volta. Eu já vi, por exemplo, relacionamento que o parceiro, né, que a parceira tinha que ficar mandando o tempo todo localização de GPS para falar, provar que estava no lugar que tinha falado que estava, né? E aí, lógico que o relacionamento abusivo não começa nesse ponto, né? Começa assim, me avisa onde você tá, porque eu tô preocupado, né? Ciúminho, Essa roupa, Hã? inocente. Na Ciúminho, inocência, né? Essa roupa você usa no Brasil, essa roupa não combina aqui. Ninguém usa batom vermelho aqui, né? Então, assim, começa te minando, começa te podando, te controlando, né? E quando você vê assim, eu faço uma dieta, então você tem que comer a mesma coisa que eu como. Eu vou no lugar, então você tem que ir no mesmo lugar que eu vou. Você tem que fazer tudo de acordo com o que eu penso que seja melhor para você, né? Então, essas são as características do relacionamento abusivo: controle excessivo, ciúme excessivo, né? Que todo mundo está dando em cima de você, que todo mundo quer dormir com você, que todo mundo quer namorar com você. Então, a pessoa ela começa a te limitar tanto que aí você não pode sair de casa mais sozinha. Você não pode, sei lá, frequentar um curso que tenha homens, né? Ela vai te cercando de controle, não pode falar muito tempo com a sua família. E a gente percebe que é uma relação abusiva porque quando você fala tudo que você passa para alguém, as pessoas se assustam, né? é, E tanto que se a assustam assim que fala. família realmente é muito importante. Eu já ouvi muitos casos aqui que as mulheres não podiam falar muito tempo com as famílias, né? Até para eles não saberem o que estava acontecendo. Eu já ouvi aqui, por exemplo, relatos de mulheres depois que tem filho, o relacionamento piora muito, porque aí ele reduz o financeiro também, controla a mulher financeiramente, né? A mulher não consegue fazer muita coisa porque ela não tem a independência dela, então ele tira aquele dinheiro dela que ele dava. Eu ouvi de um Tá caso, difícil. Jéssica, de uma menina que veio ser au pair do cara e aí se envolveu com ele, né? E aí o que acontece? Engravidou desse cara. E aí ele ficou completamente dono da vida dela. Ela tá passando por uma situação bem delicada.
enfim, humilhação, porque ele sai com outras mulheres na frente dela, né? E ela relatou isso para mim, eu fiquei realmente sem saber o que fazer, porque no meu caso, eu como Fabiana, eu já teria procurado as autoridades há muito tempo, né? Mas você não pode se colocar no lugar da outra mulher, né? Ela tem que tomar essa decisão. Eu acho que todos nós somos adultos. As pessoas me veem no meu Insta e acham que a minha vida é muito fácil, mas eu também tive que tomar muitas decisões. Muitas, o tempo inteiro. Todos nós tomamos decisões o tempo inteiro. As pessoas acham que a gente, porque... mas a vida dela é mais fácil do que a minha, ela não sabe o que ela está dizendo. Eu vou dar só um exemplo, Jéssica. Meu último relacionamento eu terminei quando todo mundo estava achando que estava tudo maravilhoso. O cara era um cara gato pra caramba, muito lindo, maravilhoso. Acho que foi um cara mais lindo que eu já namorei em toda a minha vida. Mas eu comecei a observar que ele não era o cara que eu queria ter do meu lado durante muitos anos. Porque tinha algumas coisas que não batiam, né? Eu sou uma pessoa muito família, ele não tinha pretensão de ter família, mas, enfim, ele falava que queria, mas você via nas atitudes dele que ele não queria, né? Ele queria a Fabiana arrumadinha, bonitinha, viajando todo final de semana para a cidade dele. E até que eu tomei a minha decisão. Quem estava de fora e via a gente como um casal perfeito, né, pode achar, meu Deus, o que você fez, né? O cara era muito gato. Por que você fez isso, né? Isso, né? Até eu não entendi, porque foi véspera de Natal, estava tudo preparado, a gente já tinha viagens marcadas, não sei o quê. Eu falei, eu não vou, sabe por quê, Jéssica? Porque um dia ele falou para mim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. E aí eu terminei com ele dizendo o seguinte, eu não preciso aceitar você do jeito que você é. Por isso é que eu tô terminando com você. Então, eu acho que as mulheres, elas têm que ter a consciência, primeiro, de quem elas são, né? E depois falar, olha, eu não preciso aceitar isso, né? Eu vou passar por uma situação difícil? Vou. Vou sofrer um período? Vou. Mas depois vai passar, como tudo passa, sabe? As pessoas têm que ter consciência disso. As coisas passam, gente. Ninguém vai morrer porque terminou um relacionamento. Ninguém vai morrer porque alguma coisa acabou, né? Ou você saiu daquele trabalho que te adoecia, né? A gente tem que saber tomar decisões. E isso que você falou do relacionamento abusivo, é engraçado que quando a gente está dentro do relacionamento, a gente não consegue perceber, né? Só quando a gente está adoecendo, né? Que a gente... Destrói a sua autoestima, né? Destrói tanto a autoestima que é por isso que é tão difícil sair de uma relação abusiva, assim. Não que a pessoa não possa sair sem um apoio psicológico, sabe? Mas eu acho muito mais difícil sair sem apoio psicológico. Porque a ideia do relacionamento abusivo, a pessoa vai te minando, te minando, te minando tanto que você nem se reconhece mais, né? É muito comum aquelas frases assim, se não for comigo, ninguém vai te querer. Você não é tão competente quanto você imagina que você é. Você não é tão bonita quanto você imagina que você é. Ou você tá ficando velha, né? Ou igual eu disse, assim, às vezes tem mulheres que são independentes financeiramente, mas o marido que controla as finanças. Né, o parceiro que controla. Então, assim, você acha que você não vai conseguir manejar tudo sozinho ou fazer tudo sozinha, né? É muito difícil, eu acho, assim, porque a relação abusiva, ela te destrói mesmo, né? A ideia, assim, do parceiro é destruir a sua autoestima. Não, E e ele até você... não apoia o que você faz, né? Não apoia, acha que não vai dar certo o que você está começando, porque ele precisa ter o controle de você, né? Precisa ter você controlada. Ali, né? E uma outra coisa que a gente está falando, não só entre brasileiros e alemães, mas também muitos brasileiros que chegam aqui e as mulheres são sustentadas por eles, porque naturalmente eles chegam com uma condição, eu posso sustentar nós dois, você não precisa ir trabalhar, né? E aí a mulher fica naquela e acaba vivendo assim, né? Ele pagando as coisas, e aí ela vai vai ficando naquela comodidade. Eu hoje fui num salão de beleza fazer um trabalho com uma amiga minha, que está até assistindo aqui agora. E aí a mulher falou, eu não fiz nada. Ele fez carreira e eu fiz comunicação no Brasil,
mas aqui eu realmente faço trabalhos, né, que não chegam àquilo que eu fazia no Brasil. Eu falo, gente, que coisa, né? Como a gente ainda tem uma mentalidade arcaica neste século, né? Da gente Isso ter... que, Por que a gente tem que ficar mão do que a gente sonha? Por que a gente tem que ficar na aba do outro se a gente não está feliz, né? o complexo Esse Oi, complexo da pode falar. Cinderela de que se você está feliz naquela posição, beleza, né? Mas se você não está feliz, você tem que fazer alguma coisa, né? É isso que você faz, ajudar mulheres a sair disso, Jéssica? Exatamente, assim. Tem um workshop aberto, né, sobre relacionamento abusivo. Quem quiser participar é só entrar em contato comigo, né? E faço atendimentos online também, workshops. E tem mais um planejado sobre insegurança, para a gente falar um pouco mais disso, assim. O tanto que o social incentiva a sua insegurança, né? Porque na psicologia a gente sempre pensa que é uma coisa sua, né? Por que você é insegura? Mas, por exemplo, as mulheres estão interrompidas 130% a mais que os homens, né? Então, não necessariamente é só você que é insegura, né? O tanto que o meio favorece a isso. Mas eu também ia falar, assim, da questão do complexo mesmo, que às vezes vem o medo de progredir, né? Que quando eu tenho que cuidar da minha vida sozinha, cuidar das minhas finanças sozinha, e eu tenho um parceiro que me dá suporte, mas não faz por mim, às vezes bate aquele medo, né? E se eu falhar? E se eu errar? E se eu perder o emprego? Ou se o meu chefe me oferece uma oportunidade, uma promoção, alguma coisa assim, e se eu não ter conta? Não é que a pessoa vai para aquela oportunidade 100% segura, não. Mas ela começa, assim, quando ela tem autoestima, ela confia mais nela, sabe? Do que ficar esperando alguém que vem e te salva milagrosamente, né? E eu percebo Eu muito. atropelo. Eu acho que a minha autoestima melhorou de tal maneira, de uns anos para cá, que eu nem me reconheço discutindo com o meu presidente. Mas eu não eu discuto com ele de igual para igual, revogando alguns direitos, porque eu trabalho com recursos humanos, então eu tenho uma posição muito forte para poder conquistar direitos para nós, benefícios para nós, né? Como quanto trabalhadores. E eu vejo o respeito dele por mim. Tipo, o meu inglês não é aquele inglês maravilhoso, o meu alemão também não, sempre vai ser de estrangeiro. Mas a minha autoestima, ela é tão, É, né, que ela atropela é muito bom. qualquer deficiência idiomática. E eu acho que a minha mensagem, ela é dada, né? Tanto que ele me respeita, a gente tem um respeito e um carinho muito grande um pelo outro. E eu acho que a autoestima tem muito a ver com isso. Às vezes as pessoas falam, ai, meu inglês não é bom, o meu idioma não é bom. Isso acontece muito aqui, né? E o lance é você ter uma personalidade e você ser fortalecida por ela, né? Tanto no relacionamento quanto na vida profissional mesmo. Isso eu vejo, Exatamente. né? E as pessoas, se não conseguem fazer isso sozinha, tem que procurar a ajuda de um profissional, né? Assim Às como vezes você... fica pensando, meu curso foi no Brasil, né? Minha formação é no Brasil, então não vou ser reconhecida, não vai ser tão bom quanto alguém que estudou fora, alguém que fala fluente e tal, né? Mas tudo na vida é um processo, a gente não começa lá em cima, não, você vai caminhando, né? E eu percebo, assim, que esse medo do progredir faz com que a pessoa nem tente, né? Ah, já que eu tô aqui com meu marido me sustentando, me mantendo, eu não vou discordar dele, não vou brigar com ele, não vou falar minha opinião para manter tudo isso aqui, né? Só que eu, particularmente, eu acho que isso é muito sério, assim, porque dá muita responsabilidade na mão de outra pessoa. É como se você virasse para o outro e falasse assim, ó, tá aqui minha vida, me faz feliz. Né? E assim, mesmo que a pessoa tente fazer isso, ninguém vai te fazer tão feliz quanto você mesma. Porque quem sabe o que você precisa é você mesma, né? É Eu verdade. acho que anda em parceria, assim, autoestima, autorresponsabilidade, né? Da gente olhar a nossa vida e ver assim, tá, eu não tô na posição que eu queria estar, eu não ganho tanto que eu queria estar, o que que eu vou fazer para isso, né? Se você conhecer uma pessoa que mora fora e tal, e tá com esse planejamento de morar fora, não tô sendo pessimista nem agorando relação de ninguém, né? Mas de ter um mínimo de planejamento, assim, se não der certo, se essa pessoa morrer, se ela falar assim, mudei de ideia, meu vento virou, mudei de ideia, o que que eu vou fazer, sabe? Então, assim, ter um mínimo de planejamento, né? E isso, assim,
morando fora ou morando, mudando de casa na sua cidade, né? Se ela mudar de ideia, o que que eu vou fazer? Né? Pra gente ter um respaldo, assim, de você poder contar com você, sabe? E é tão interessante isso que quando você conta com você, aparecem outras pessoas que vão te ajudar nesse processo, é muito bom ter ajuda, mas você vê, assim, que você não precisa daquela ajuda. Né? Aquela ajuda vem, é ótimo, legal, mas você consegue se virar sozinha. Eu só vou Isso, dar assim, Eu vou dar o pode exemplo falar. só do meu divórcio, né? Depois que eu morei aqui durante tanto tempo da minha separação, não estou divorciada ainda não. Mas quando eu fiquei casada durante 12 anos aqui na Alemanha. E aí nós nos separamos, eu saí de casa, porque foi uma decisão minha. Gente, pense, né? Eu tinha que fazer tudo sozinha. Eu tinha que arrumar lá o apartamento, eu tive que procurar o gás, a luz, não sei o quê. E durante 12 anos era ele que fazia essas coisas. Mas eu decidi que eu ia fazer. E eu tinha essa capacidade de fazer. E eu comecei a buscar amigos que podiam me ajudar e não sei o quê. Eu sei que eu montei já 2 apartamentos aqui em Berlim. E no final eu sentei no meu sofá, Jéssica, tomei o meu vinho e fiquei muito orgulhosa. É uma sensação muito boa, né? É uma relação maravilhosa você com você mesma, quando você sabe que você pode, né? A partir do momento que você decide, eu quero, eu faço e eu vou conquistar, né? Então, e se as pessoas olham para mim hoje, né, Jéssica? As pessoas olham e acham que a pessoa ela já nasceu construída com essa personalidade. Eu acho que a personalidade é uma decisão, né? Eu era uma menina muito tímida, tinha muitos complexos. Olha a orelha, gente. Eu tinha complexo, minha orelha, meu apelido era Dumbo. Eram vários complexos que eu tinha. Mas eu acho que a decisão que nós tomamos do que nós somos é como as pessoas vão olhar para nós. A gente vai ter o respeito do outro a partir da decisão interna que nós temos de nós mesmos, né? Então, essa decisão eu tomei de me respeitar, e de tomar minhas próprias decisões, com a minha cabeça sem responsabilizar ninguém. Porque isso, quando você entrega a tua vida ao teu parceiro, você tá dando para ele também, como você falou, a responsabilidade de fazer feliz. E só quem pode fazer feliz é o teu interno, né? São as suas decisões. E aí muitas mulheres se separam, entram em depressão, falam que é a idade, que é porque se separou muito tarde, depois dos 40, o cara deixa ela, né, por outra mais nova ou alguma coisa nesse sentido. E aí a pessoa fica mal, depressiva. Mas eu acho que se ela for olhar mesmo, Jéssica, ela tá depressiva não porque o cara deixou ela por uma mais nova, foi porque ela perdeu muito tempo esperando que ele fizesse ela feliz. E ele não Ficou fez. olhando para trás e viu o tempo perdido, né? Eu concordo Exatamente. totalmente com o que você falou, assim, sabe? Assim, não é que não possa ter ninguém lá sentado no seu sofá comemorando com você, sabe? Mas é diferente quando você chega numa situação que você fala assim, poxa, tudo isso daqui eu conquistei, né? Eu fiz por mim. Tem um outro prazer, assim, tem um outro gosto, né? E aí, tendo uma pessoa lá, até a pessoa, ela não fica porque ela precisa te manter, ela precisa te sustentar. Olha que responsabilidade, assim. No relacionamento, é necessário ter parceria, 50-50, né? Agora, se meu parceiro me vê assim como se eu fosse filha dele, né? Ele tem que me dar comida, me dar roupa, me dar tudo, né? Olha aí, assim, a gente perde essa ideia de relacionamento mesmo, de casal, né? Então, assim, eu dou e eu recebo, né? Eu tô 50, ele tá 50. Agora, no momento que eu viro e falo assim, às vezes eu vi muitas mulheres que aqui no Brasil eram super independentes, trabalhavam pra caramba, aí foram pra Alemanha, ah, não, agora acabou, né? Agora parou, agora ele vai vir, vai me sustentar, eu vou ser feliz e pronto, eu não vou fazer mais nada. E aí, aquilo que o seu parceiro admirava em você, né? Que ele olhava para você assim, poxa, você tem uma história de vida, né? Pensa, até você chegar em casa, você falar assim, aconteceu tal coisa no meu trabalho, eu fiz tal coisa, eu lancei um curso, né? Igual a minha rotina, eu falo assim, eu lancei um curso, estou atendendo mais pacientes, estou fazendo isso, passei numa prova tal, fiz tal coisa. Aí, assim, você fica uma pessoa atrativa, né? Agora, seu parceiro chega, Gente, ah, eu não, acho que estou a minha aqui te amiga esperando chegar. Fiquei o dia inteiro te esperando chegar, né? uma amiga minha que fala, é difícil realmente você começar na Alemanha do zero, né? Realmente é muito difícil você se reinventar em qualquer país, né? Onde você está.
mas é preciso decisão. Tudo é muito difícil, gente. Começar do início é muito difícil sempre. Tem o choque cultural, tem o idioma, tem uma série de coisas que sempre vão ser barreiras. Mas aí vai ser a decisão. Eu quero, eu consigo e eu vou fazer. E aí as pessoas têm que procurar conexões, né? Se algumas mulheres conseguem, vai lá perguntar, seja humilde para perguntar como ela conseguiu, né? Eu acho que a gente tem que ter a humildade também, Jéssica, de baixar a cabeça e falar, como é que você conseguiu? Pergunta, né? Veste, como é que diz, o chinelo da humildade e vai lá É perguntar, coloca a verdade. boca no mundo. Porque é só com informação que você com certeza vai conseguir avançar um pouco. Tira esse nariz empinado e vai lá, minha filha. Vai procurar informação, vai fazer alguma coisa. Eu acho que a gente sempre pode conseguir desculpas para não fazer alguma coisa, né? Porque eu venho de família humilde, porque eu sou pobre, porque eu sou da favela e tal, tal, tal. Se alguém falar sempre isso para mim, eu vou falar, olha, tudo isso eu também sou, também fui. Então, vamos mudar o disco e correr atrás do que a gente precisa, que é realmente evoluir um pouquinho e sair um pouquinho dessa situação de comodidade, principalmente num relacionamento, né? Eu acho que a gente É. realmente, como mulher, Precisa ter segurança até, né? Precisa ter confiança no próprio taco para fazer isso, né? Eu sei que isso a gente está falando aqui, eu sei que esse movimento não é um movimento fácil, né? É um movimento assim que você precisa trabalhar muito a sua autoestima, você precisa se conhecer. E você não, igual eu disse anteriormente, né? Você não vai assim 100% seguro assim, ai, realmente eu vou fazer tal coisa no meu emprego, eu vou arrasar, vou ser a melhor e tal, né? Mas ir é melhor do que não ir, né? Assim, tentar, mesmo que você leve um não, é melhor do que você ficar em casa assim, ah, não, enquanto essa pessoa me sustenta, então tá bom, né? E a gente não é como se você ficasse em casa e não abrisse janela nunca, né? E não colocasse a cara para fora, assim, não tentasse mesmo, né? E as coisas, elas não vêm prontas, né? Ninguém. Todo mundo que você conhece, assim, que tem conquista na vida, né? Mesmo que tem, lógico, tem pessoas mais privilegiadas do que outras e tal, né? Mas assim, se você tem uma conquista na sua vida, você fez por onde, né? Você caminhou para ter aquilo, né? Então, né, assim, independente do contexto, mas se você conseguiu conquistar alguma coisa, é mérito seu, né? Então, assim, você pode ter apoio, ótimo, legal, mas se você não tiver, que vai lá e tente. Se errar, tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, né? Eu gosto muito da ideia assim, de autorresponsabilidade mesmo, né? De quando a gente pega a nossa vida e veja assim, tá, o que que eu vou fazer com a minha vida, né? Para onde que eu quero ir? E aí, se nesse momento você não está feliz, você não está satisfeita, você não está com a autoestima que você gostaria de ter, às vezes você está num relacionamento indigno, que a pessoa te trata mal, né, um relacionamento abusivo, e você não tem forças para sair, você não precisa sair agora. Você precisa se fortalecer, a não ser que seja uma. A não ser que a pessoa esteja te agredindo fisicamente, né? Você não, tem que com sair certeza. E no às mesmo vezes, momento, né? o relacionamento abusivo, às vezes ele pode ser muito mais, como eu posso falar, muito mais sutil Sutil, do né? que você imagina. Eu já É, vivi em exatamente. relacionamento manipulador sem perceber. Eu só fui perceber que eu estava sendo manipulada depois de anos, que eu falei, calma aí, essa pessoa está me manipulando. Peraí. Aí tem alguma coisa aqui. Porque tem gente que é muito mais sutil. Não é só a violência, gente. A agressividade. Às vezes, é realmente o caso psicológico, que a pessoa vai usando para ir minando você ter alguma decisão. Ele vai te Exatamente. tratando muito bem, só que você vai se sentindo não muito confortável com aquela situação. O cara não precisa só te meter a porrada para ele Não. tá te tratando mal, não. A pessoa tá falando ali no teu ouvido, tá falando, olha, tá te ameaçando sutilmente, olha, sua mãe não vai gostar, seu pai não vai É. gostar dessa sua decisão. E não sei o quê. Vai usando pessoas que você ama para poder te coagir, né? Aos É pouquinhos. violência psicológica É a isso, né? violência que você E vai te manipulando, te manipulando. vai usando o teu filho, né? Vai usando umas coisas que você só vai perceber depois, né? E a questão que você estava falando dos caras, dos tipos dos caras, né? Eu acho dos tipos das mulheres também, vamos falar assim. Eu acho que o comportamento do outro para com você, Jéssica, tem muito mais a ver com como você se respeita.
Eu já saí com homem galinha, que comigo não foi galinha, não. Porque ele sabia onde ele estava pisando. O meu último Exatamente. namorado, ele trabalhou durante muitos anos como sendo bartender, né? E na Uhum. cidade, todos conheciam ele, era uma pessoa muito conhecida. E quando a mãe dele me conheceu, a mãe dele falou: Nossa, eu não sabia que essa pessoa ia ficar desse jeito que ela tá, né? Porque ele sabia com quem ele estava lidando, né? Eu acho que tem Legal. muito mais a ver como a pessoa reage com você, a sua posição com você mesmo. Se você se respeita, se você sabe quem você é, se você tem uma personalidade, que a pessoa sabe que você sem ela também é você, o cara respeita, né? Exatamente. Quando você mostra pro cara que você tá com ele porque você gosta dele, que a partir do momento que não rolar mais, você tá fora, aí a pessoa te respeita. Seja o homem com a mulher, mulher com o homem com o homem, mulher com mulher, não interessa. A Exatamente. pessoa vai respeitar uma relação onde o outro sabe que você é você, com ou sem ele. Com ou É sem ele. não precisar, né? É não precisar daquela pessoa, é merecer ter a companhia dela, né? Escolher Isso, estar, né? escolher estar, né? Isso que você Exatamente. falou, assim, não tem como a gente tá nessa posição no relacionamento se você não tem autoestima. Porque se você não tem autoestima, tudo, qualquer migalha que a pessoa te oferece, né? Qualquer atenção, qualquer coisa que ela faz, você já fala assim, nossa, é muito pra mim, né? Se eu não aceitar isso, se eu fingir que não vê, né? Senão ela vai pegar e vai terminar o relacionamento, né? Relacionamento abusivo é muito comum tudo ser um intimato, né? Ou você faz aquilo ou eu separo, ou você faz aquilo ou eu vou te levar para sua família, alguma coisa assim, né? E aí, quando você tem Vai, uma meu boa filho, autoestima, vai que eu arrumo outro, que eu arrumo outro. né? E quando você tem uma boa autoestima, você fala assim, ó, oh, não, peraí, comigo assim não. Não admito que fale dessa forma comigo, né? Mas a gente só consegue ter esse tipo de postura no momento que a autoestima tá legal, tá adequada, né? E isso, assim, quando a gente pensa nessa ideia do complexo de autoestima de forma geral, não é só para relacionamento, é para tudo, né? Se você pensa que seu chefe está fazendo um favor de te empregar, também você vai ficar lá sempre naquela posição de pedinte, né? De estar me fazendo favor, aceitando qualquer coisa. Igual quando você disse, assim, de poder falar de igual para igual com seu chefe, é só por causa da autoestima, né? E para relacionamento é a mesma ideia, assim. Se eu fico lá, a pessoa, eu tô vendo que a pessoa não tá me tratando bem. Eu tô vendo que ela não quer estar naquele relacionamento, né? Eu tô vendo que tá vendo a hora de, né, me dar a linha mesmo, né? Eu fico fingindo que não tô vendo, fico me iludindo, fico me enganando para manter naquela relação, até o ponto que aquela relação fica indigna, aí tem traição, né? Aí tem humilhação, aí tem briga e tal, né? Então, assim, como que é importante a gente ter autoestima, né? Porque aí você está mostrando para o outro a forma com que você quer ser tratada. Né? Exatamente, exatamente. E é o que eu sempre falo, sabe, Jéssica? Se enquanto você também não se conhecer, não entra num relacionamento, sabe? Eu acho que você tem que se merecer, você tem que merecer a sua companhia, seja homem, seja mulher, seja qualquer coisa, gente. Se você não tá bem com você, primeiro se conhece. Quem sou eu? O que eu gosto? Eu tenho dinheiro para poder me manter? E aí você entra num relacionamento. Porque aí a outra pessoa, ela vai respeitar. Por quê? Porque você sabe quem você é. E você não está com aquela pessoa. Eu tenho um filme com a Jennifer Aniston que eu gosto muito, que é uma cena que ela fala assim: Eu vim porque eu posso viver sem você, mas eu quero você na minha vida. Ou seja, Legal. você não precisar do outro, mas você ter a escolha de estar com o outro. Né? Eu acho que é isso que é o mais importante. Porque aí sim você vai ter um sistema de parceria, aí sim você vai ter um sistema que vai agradar os dois, porque ninguém é obrigado a fazer ninguém feliz, a não ser você mesma. Né? Então, é uma relação que você primeiro tem que ter com você mesmo e depois ter alguém do seu lado. Eu, quando tô triste, só uma dica, Jéssica, eu me fecho igual uma concha. Eu me tranco na minha casa e eu fico lá até aquela tristeza passar. Porque é muito difícil você, quando tá triste, o que acontece com muitas mulheres que um relacionamento abusivo, ela sai de um relacionamento entre outro. Sai E de um entre outro. relacionamento entre outro. Aí ela fala, eu só atraio homens assim. Você só atrai homens assim, porque você tá assim. Então,
né? Eu sempre falo assim que toda vez que a gente termina uma relação, né, quando a gente separa, é o mesmo processo do luto, né, o mesmo processo de perder alguém. Você sabia que a dor da separação, assim, das dores que mais abalam o ser humano, a primeira é perder filho e a segunda é separar. Dói mais separar do que perder seus pais. Olha que loucura, né? Dói muito separar. Então, assim, e aí se separa hoje, mas já tá no Tinder, já tá dando match, já tá conhecendo gente. E aí o problema disso é que você não faz um balanço, assim, não olha a sua vida e vê assim, tá, por que que eu tô vendo esse relacionamento abusivo e tô entendendo que controle é amor? Tô entendendo que controle é carinho, né? Tô vendo a pessoa me tratar mal, né? Me tratar de forma indigna e tô naquela relação porque eu entendo que aquilo é o que eu mereço, né? Então, assim, é necessário eu parar, né, pensar, respirar um pouco e ver assim, tá, o que que desse relacionamento eu gostava, era legal, era bacana, e o que que eu não quero ver mais, né? Eu acho que toda vez que a gente fica nessa coisa, assim, nesse vazio, né, ai, de solidão, eu tenho que arranjar alguém logo, eu tenho que estar com alguém logo, o tempo todo tem que estar com alguém, acaba que a gente aceita relações, assim, indignas justamente pelo fato de não saber estar sozinha, né? É importante que eu saiba curtir a minha companhia, né? Porque se você não tem prazer na sua companhia, né? Se você não tem prazer de ficar lá no seu casulo sozinho e tal, ninguém vai ter. É, Né? Não faz sentido alguém querer estar com você se você o tempo todo está ali assim, ah, eu tenho que estar com alguém, tem que estar com alguém, né? Então, assim, essa pessoa só está vendo uma falta, né? Tem uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes, que eu gosto muito, é que nada cresce na falta. Enquanto eu estou ali assim, ai, todo mundo tem um emprego, eu não tenho emprego. Todo mundo fala idioma, eu não falo idioma, né? Todo mundo fala alemão fluente, eu não falo alemão fluente. Né? Todo mundo tem um relacionamento com um cara gato, eu não tenho relacionamento com alguém assim. Nada cresce naquilo, né? Agora, é totalmente diferente uma postura assim, tá? A pessoa tem um emprego na Alemanha, o que que ela fez para conseguir? Deixa eu perguntar, deixa eu me informar, deixa eu pesquisar, deixa eu montar meu currículo, né? Ou ela tem um relacionamento legal, a gente tem essa ideia que relacionamento saudável é um milagre, assim, né? Aconteceu do relacionamento ser saudável. Mas o relacionamento saudável é duas pessoas que estão bem se relacionando. Duas pessoas que têm uma autoestima adequada e que estão juntas. Então, assim, uma relação para ser legal, ela é construída. Dá trabalho, sabe? Então, assim, eu sempre desconfio quando alguém fala assim comigo, ai, meu relacionamento é maravilhoso, né? Aquelas declarações imensas, meu relacionamento é ótimo, é tudo ótimo. Eu falo sim, ele fala amém, né? Aí eu fico pensando assim, nossa, mas não tem conflito nenhum? Pessoas de criações diferentes, né? Com vidas diferentes, com países diferentes, tudo tá ali, mete o tempo todo. Então, assim, não tem, aí você percebe que é uma relação que não tem construção. Construção é quando eu discordo e eu evoluo, eu cresço, a pessoa cresce, né? Então, assim, tá os dois ali para aprender, né? Então, acho que é legal ter essas ideias, né? não, com Você certeza. fala? Gente, vamos dar um beijinho aqui, a gente já está acabando, faltam 5 Ah, minutos. é. Ai, Eu Denise, também. beijo. A Gi, que participou também. Gi, obrigada. Gi é uma mulher que eu admiro bastante. Gente, eu tenho muitas mulheres fortes na minha vida, Jéssica. Só para a gente finalizar aqui Ah, esse bate-papo super gostoso, super obrigada. Eu sou foi ótimo cercada de mesmo. mulheres fortes. Eu sou cercada de mulheres fortes. Mas por que isso acontece? Né? É porque você atrai aquele momento de como você é na sua vida. Eu não tenho, gente, desculpa, mas eu não tenho amigas que ficam se lamentando o tempo inteiro, porque eu dou na cara delas. E já... Pode não, né? acorda, eu falo, acorda, mulher, dou logo um tapa, né? Aquele tapa no ouvido. Fala, Isso é acorda, bom. mulher. A amiga boa é aquela que avisa que, né, que tá sonhando demais. A amiga boa é aquela que dá um sacode. Então, É mesmo. eu sempre acho que se você tem uma boa amiga que não puxa a tua orelha, desconfie se realmente é uma boa amiga. Porque a amiga boa é aquela que briga mesmo, não quer te ver no buraco. E É você mesmo. É bom amizade edificante, né? Amizade que te faz bem, assim, que te coloca pra cima. se a minha amiga estiver dando muito amém, eu vou ficar chateada, porque tem sempre alguma coisa para melhorar. Olha, Jéssica, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu, né? Foi muito bacana. A Gi tá. A... obrigada, Gi, obrigada mesmo. E eu fico muito feliz de você ter me encontrado também aqui no Insta.
é sempre legal porque a Lógico. gente atrai muito aquele momento da vida como a gente está, né? E muitas pessoas têm chegado no Insta, têm se aproximado. Eu tenho conseguido muitas mulheres maravilhosas que me inspiram muito, porque eu não sigo muitas pessoas, eu sou preguiçosa, eu não fico seguindo blogueira, essas coisas não, de maquiagem, eu não uso, eu não gosto. Eu uso, eu gosto de seguir mulheres fortes, assim como você, Jéssica, assim como Gisele, Denise, todo mundo que Obrigada. comigo, porque são mulheres que me inspiram, mulheres de verdade me inspiram. E não essa galera que fica posando no Insta, sei lá, fazendo Que a vida é maravilhosa, né? maquiagem maravilhosa, a vida tá linda para elas, entendeu? E a minha vida tá assim, eu Não chego tem como, não. nada. Mas isso eu acho legal mesmo. É ter a ideia que é construção, né? Que é realidade, assim, né? Que as coisas não vêm prontas, né? Que a gente tem que trabalhar e construir para ter, né? Inspirar, né? Ser É, cercado inspirar. de pessoas que te inspiram, porque a vida é difícil, né, gente? A gente está sempre Exatamente. aprendendo numa construção, como você falou. Aí tem psicólogos por aí para ajudar a gente a achar um caminho. Eu fiz terapia durante muito tempo. A questão que você falou da separação realmente é uma coisa muito difícil. Por mais que você não nutra mais aquele sentimento pela pessoa, né, do início do relacionamento, é muito difícil você ter que abrir mão dos que você sonhou junto com essa pessoa, né? Verdade. Então, ainda bem que tem É uns bem. psicólogos aí, porque eu fiz terapia para Que conseguir bom. superar isso. Por Gente, falar nisso, eu queria Ui, por falar nisso, eu queria convidar todo mundo que está assistindo, né? Quem não me segue, para me seguir lá no Insta, que é Jéssica Fire Psicologia. E por enquanto tem 2 cursos, né? 2 workshops em aberto. Um é como identificar a relação abusiva, e o outro que eu ainda vou abrir, que não tem data, é como lidar com insegurança. Então, quem quiser saber mais, é só mandar um direct lá. Tá bom, gente? Então, gente, ó, muito obrigada a todos pela atenção, né? Por todo mundo que esteve até aqui, até agora. Muito obrigada, tá? mulherada, Pode vamos que deixar. vamos. E outra coisa que eu queria dizer, Jéssica, eu sou feminista, mas eu sou feminista inclusiva, viu, gente? Eu acho que os homens também têm que ser inclusos nessa questão. O feminismo não é contra os homens, tá? É a favor da inclusão dos direitos femininos. É, gente, ó, muito obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Foi Beijo, ótimo. Muito gente. obrigada pela Tchau. participação de todos. Tchau. Obrigada.